Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, como sempre. O mais importante é sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa aula de número 18 sobre o livro A Gênese. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 6 do livro A Gênese, obviamente, intitulado Uranografia Geral. Como já abordamos, né, nas aulas precedentes, a uranografia é o que se chama hoje de astronomia, o estudo das coisas do espaço, da composição do universo, né? Estrelas, galáxias, conglomerados galácticos, os planetas, principalmente o nosso planeta, a nossa casa cósmica no momento, o planeta Terra. Esse capítulo, de uma forma geral, ele aborda todas essas coisas. E hoje daremos continuidade a esse estudo. Na aula predecessora, né, de número 17, abordamos principalmente a temática do espaço, né? Vimos o que é o espaço, a sua tessitura. Na verdade, não tanto a tessitura, pois esse é um assunto um tanto quanto mais complexo, né? O tecido do espaço é algo extremamente complicado. Vimos o espaço do ponto de vista da grandeza distância, né? As distâncias. Vimos distância Terra-Lua, distância da Terra ao Sol, os limites do sistema solar. Vimos aproximadamente as distâncias envolvidas na nossa galáxia, a Via Láctea, né, como seu diâmetro, raio, espessura. Na verdade, com um objetivo muito simples de entendermos uma realidade importantíssima de se compreender. O espaço é grande, o espaço é imenso, imenso, de uma forma que certamente nenhum de nós tem a capacidade de compreender na inteireza. E hoje vamos abordar, ou pelo menos começar abordando, o tempo. Essa outra grandeza que em muitos detalhes nos escapa a compreensão. O que vem a ser o tempo, né? Vamos começar abordando este assunto. Antes de tudo, né, antes de mais nada, na verdade, eu gostaria de agradecer, como sempre, a Deus, o Todo-Poderoso, acima de tudo, pois sem Ele nada existiria, a nosso Senhor Jesus Cristo, o enviado direto de Deus à Terra, que nos mostrou o mundo, a vida e a face mais realista de Deus e nos ensinou a essência do amor. Eu queria agradecer também a Hippolyte Léon Denis Rivail, esse filósofo e cientista gigantesco, né? Allan Kardec. Sem ele não estaríamos trabalhando neste assunto, não nesse texto, com certeza. Gostaria de agradecer a todos os espíritos da codificação, todos os espíritos que ditaram, através de Allan Kardec, ditaram para a humanidade todas essas informações que com certeza perfazem um conteúdo enorme para que possamos refletir, para que possamos estudar, para que possamos tirar conclusões, desenvolver, evoluir, pois não esqueçamos, né, que a doutrina espírita ela não é estática, ela é uma doutrina evolutiva. Não nos esqueçamos dos 5 princípios da doutrina espírita, e um deles é a evolução espiritual constante. E, na verdade, tudo evolui, né? Não só o espírito, a matéria evolui também, as ideias evoluem, os pensamentos evoluem e o conhecimento também evolui. Queria agradecer, como sempre, né, também ao Centro Espírita Lar dos Humildes,
base que nos concede a oportunidade de divulgar esse trabalho, pelo qual, aliás, eu peço carinhosamente a você, caro ouvinte, que está também assistindo essas singelas, porém sinceras palavras, gostaria de convidá-lo a assinar também o nosso canal, pois é muito importante para a manutenção do mesmo e longevidade também do mesmo. Então, inscreva-se no canal, marque lá o sininho para você ficar sabendo sempre dos novos lançamentos. E, claro, também não esqueça de dar o joinha se você gostou desse vídeo. Se não gostou, também diz aí que não gostou e, de preferência, aponte as nossas falhas, que com certeza são muitas, e sugira também modificações e melhorias, pois, como eu falei no passado, e reafirmo agora, esse trabalho é feito para você, esse trabalho é feito por você, para divulgar conhecimento, e conhecimento sem dogma, sem misticismo, um conhecimento pautado na ciência, e é feito para você, com muito carinho. Bom, retomando então o nosso estudo, precisamos lembrar que esse capítulo 6, uranografia geral, eu já expliquei quando começamos a estudar esse capítulo, que ele, na verdade, esse capítulo tem como autoria o Camille Flammarion, né? Camille Flammarion, que do mundo espiritual, para a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos e Espirituais, ele delegou, ele transmitiu essas informações. Então, o que nós estamos fazendo é, na verdade, degustando o que Camille Flammarion transmitiu para a sociedade. E, claro, como essa publicação é de meados do século XIX, e nós estamos em 2020, eu gosto sempre de dar a data do vídeo, né, para que, não só porque o vídeo também é uma espécie de documento, e para, em qualquer momento do tempo e do espaço, perdoe-me o trocadilho, pois tem tudo a ver com o que estamos estudando, mas, enfim, para em qualquer momento o possível ouvinte possa localizar o espaço-tempo dessas simples, como eu falei, mais sinceras palavras. Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando numa noite de quinta-feira, 10 de setembro de 2020, de Nosso Senhor. Nosso planeta ainda está em franca pandemia. Aqui mesmo no Brasil ainda estamos em média com cerca de 1.000 mortes diárias em função do coronavírus. Nosso país está sendo assolado nesse momento por muitas queimadas em função da época do ano, né? Principalmente no centro-oeste, mas aqui mesmo no interior do Ceará já tem se registrado muitas queimadas, muitas delas ocasionadas por fenômenos naturais, mas infelizmente outras tantas poderiam ter sido evitadas pela impertinência e tendo como geratriz a insensatez humana, né? O próprio ser humano causando essas queimadas. É mais ou menos o panorama desse 10 de setembro de 2020. Então, começando no item 2 do capítulo 6 do livro A Gênese, fala sobre tempo, o que vem a ser o tempo, né? E como nós fizéramos no tocante ao espaço, eu penso fazer algo semelhante também aqui com o tempo. De certa forma, é um tanto quanto difícil explicar o que é o tempo. Nos dias de hoje já, o que a ciência já tem para nos dizer nos dias de hoje,
a física, principalmente através dos resultados, né, da relatividade especial, o Albert Einstein, né, onde ele mostrou isso já nos idos de 1905, 1906 aproximadamente. Einstein mostrou que, através da teoria especial da relatividade, mostrou que espaço e tempo são indisjuntos. Eu creio que falei isso em aulas anteriores, mas vale a pena relembrarmos agora. Espaço e tempo fazem parte da mesma tessitura do que a física chama hoje de espaço-tempo. Então, vivemos num tecido, vivemos numa estrutura chamada espaço-tempo. Não faz sentido o conceito de espaço sem o tempo e não faz sentido o conceito de tempo sem espaço. E eu vou me deter aqui por enquanto. Pelo menos nessa videoaula de hoje, nós não vamos abordar a natureza do tempo nessa contingência, por esse aspecto físico. Nós vamos abordar o tempo como fizemos na abordagem do espaço. Vamos tentar entender a nossa percepção, o que nós percebemos do tempo, né? Porque para nós o tempo é o passar das coisas. Na nossa percepção, o tempo é o desencadear de eventos. O tempo, na verdade, para nós, ele está muito ligado à velocidade. Ele está muito ligado a deslocamento. Tanto é que, cinematicamente, né, tempo é igual ao deslocamento pela velocidade, né? Então, o tempo instantâneo é o limite do deslocamento sobre a velocidade quando a diferença de velocidade tende a zero. Essa equação nos dá o tempo instantâneo. Mas nós, seres humanos conscientes, percebemos o tempo pelo desenrolar dos eventos, né? O mais comum deles é a definição de dia, né? Todo dia, quando acordamos de manhãzinha cedo, o sol já está surgindo, né? E aí, durante o dia, chega o meio-dia, lá para pertinho das 18 horas, entre 17 e 18, o sol começa a se pôr, vem a noite, e aí nós temos essa percepção do dia. E essa percepção do dia, ela é fracionada na análise do relógio, né? Nós sabemos que o dia tem, grosso modo, 24 horas. Na prática, o dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o dia solar sideral. Mas nós dividimos no relógio em 24 horas, né? Cada hora contendo 60 minutos. Cada minuto contendo 60 segundos. E você pode subdividir o tempo, existem eventos que ocorrem em tempos menores ainda, na ordem dos milissegundos, na ordem dos microsegundos, na ordem dos nanosegundos, mas aí já são eventos que a nossa consciência não percebe, né? São eventos atômicos e subatômicos que a nossa percepção não alcança. E o tempo também, é óbvio, eventos existem que utilizam padrões de tempo também muito maiores do que um dia, é óbvio, né? E para isso temos grandezas maiores do que o dia. Depois do dia vem a semana, né? Que é o conjunto de 7 dias. Depois da semana temos o mês, que é o conjunto de, em média, 30 dias. E depois, finalmente, temos o ano, né? O ano sideral, que é aproximadamente 365 dias. Na verdade, 365 dias, 56 horas e 9 segundos. É o ano solar também. E a nossa percepção temporal, ela está muito dentro dessa padronização, ou dessa divisão geométrica do tempo, por assim dizer.
E para tudo na vida você usa essa base de tempo. Quando você está na cozinha preparando um prato, um arroz, um feijão, você precisa cronometrar o tempo de cozimento do alimento, né? Quando você está se deslocando de casa para o trabalho, ou de casa para o centro espírita, né? Não nos dias de hoje, né? Pois ainda estamos em pandemia, mas enfim, quando você vai se deslocar, você tem assim uma noção do tempo. E é claro que essa noção do tempo, como eu falei, ela está muito ligada ao percorrer do espaço, que nos traduz em velocidade, né? Por exemplo, se você vai aqui de Fortaleza para São Paulo de ônibus, você vai levar aí em torno de 3 dias e meio a 4. Se você vai de avião a jato, se for um voo sem escala, o que de ônibus levaria aí uns 4 dias, em média, de avião a jato, você leva 3 horas e meia. E aí você observa bem como o deslocamento do tempo tem a ver com a velocidade. E a velocidade por si mesma tem a ver com o passar do espaço, com o percorrer do espaço. E aí, intuitivamente, nós começamos a entender que o tempo realmente está ligado ao espaço intrinsecamente. Num outro momento, no futuro, eu espero ter a oportunidade de abordar esse assunto, né, a teoria da relatividade, com mais profundidade, né? Hoje não. Mas é importante, por exemplo, nós entendermos padrões de tempo, ou pelo menos tentar visualizar padrões de tempo que nos escapa a percepção, é muito maior, é uma escala de tempo muito maior do que se compõe, do que abarca, por assim dizer, uma vida humana, né? A vida humana tem em média o quê? Entre 80 e 100 anos. Eu vivo falando isso aqui. São raras as pessoas centenárias, né? São raras as pessoas que ultrapassam os 100 anos. Se você perceber obituários, em média, os óbitos ocorrem sempre entre os 70 e... retire o sempre, né? Os óbitos ocorrem entre os 70 e 90 anos, em média. Claro que isso é em média. É óbvio que tem gente que chega aos 100, tem gente que até ultrapassa os 100, como tem gente que também desencarna bem antes, mas é o período da vida humana. Por que eu estou falando nisso? É que a vida humana, essas 8 décadas, ou 9 décadas, ou se quiserem 10 décadas, ela nos dá a percepção que nós temos, é a percepção de uma vida. Somente isso, a percepção de uma vida. Mas ocorrem fenômenos que levam muito mais tempo do que isso. Ocorrem fenômenos que realmente ocorrem ocorrem em tempo muito maior do que isso. Por exemplo, nós sabemos que a Terra, só para citar um exemplo, a Terra tem os movimentos da Terra, os mais comuns que a gente aprende lá na 5ª série, né? É o movimento de rotação, né? Que é aquele movimento em que a Terra faz em torno de si mesma, né? Que é o dia, que é em torno de 24 horas, eu já falei, mas é 23 horas, 56 minutos e 7 segundos, 5 segundos, na verdade. É o dia. Qualquer criança compreende essa base de tempo, né? O ano também, nós já falamos, né? O que é o ano? É o período de rotação da Terra em torno do Sol, né? A Terra, ela faz um caminho em torno do Sol que é cíclico, né? Se repete de 365 em 365 dias, né? Que é o ano. Porém, existem outros movimentos da Terra que nós não percebemos. Uma vida humana não é suficiente para perceber. Na verdade, uma geração inteira não é. Sucessões de gerações inteiras não seria o suficiente para perceber, né? Um deles, por exemplo, é a precessão dos equinócios. O que é a precessão dos equinócios? A Terra, ela está inclinada de um grau, ela está inclinada no seu próprio eixo. O eixo da Terra não é em relação ao plano perpendicular ao Sol.
a Terra não está exatamente paralela a esse plano. A Terra ela tem um eixo de inclinação de aproximadamente 22 graus e 5 minutos. E esse eixo oscila, é muito parecido com o movimento do peão. E exerce um ciclo. Sabe quanto tempo esse ciclo faz uma volta, a precessão dos equinócios? 26 mil anos. Ou seja, só para nós entendermos que a era cristã só tem 2.000 anos, 2020, se nós entendermos que a história das grandes civilizações, os caldeus, egípcios, romanos, babilônios, mesopotâmicos, chegando até os dias de hoje, chega aí a no máximo 50 mil anos, 50 mil anos, aliás, 50 mil anos no máximo. Então, aliás, nem chega a isso, talvez, na história da civilização mesmo, não chega a 10 mil anos, perdão, não chega a 10 mil anos, no máximo 15. A precessão dos equinócios leva 26 mil anos, ou seja, muito mais do que a história de todas as civilizações que já passaram pela Terra. Quer ver um outro período, um outro movimento exercido pelo planeta Terra, que nenhum de nós tem a consciência dele, porque demora até mais tempo ainda, é a variação da excentricidade. A variação da excentricidade da Terra. A excentricidade, a Terra, como eu já falei, ela descreve uma trajetória, uma órbita em torno do Sol. Essa órbita ela não é circular, ela é ligeiramente elíptica. O valor dessa curvatura, o valor dessa variação entre ser uma circunferência perfeita e a forma mais achatada, que é uma elipse, é a excentricidade da curva. E essa excentricidade varia. E também essa variação é cíclica e dura 92 mil anos. Ou seja, de tempos em tempos, essa forma da trajetória da Terra em torno do Sol muda de forma. Inclusive, por mudar de forma, dentro desse ciclo, há um período no qual a Terra fica bem mais próxima do Sol e um outro período no qual ela se afasta muito mais do Sol. Especula-se, há uma tendência muito grande a se admitir de que esse movimento de variação da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol é o que resulta nas eras glaciais que a Terra já teve, né? Um outro movimento que a Terra exerce em torno do Sol, que é a variação do periélio. Como a Terra exerce uma trajetória em torno do Sol elíptica, e tem o Sol, a elipse tem dois focos, e um dos focos é o Sol. Então a Terra atinge, quando ela está mais próxima do Sol, nós chamamos de periélio. Então, e esse periélio, que é a menor distância entre a Terra e o Sol, varia também de 21 mil em 21 mil anos. Só para citar esses períodos de tempo que para nós é uma variação temporal que nenhum de nós compreende. E aí eu vou encerrar essa percepção que nós não temos de tempo com talvez o movimento que se conhece da Terra que seja o mais demorado, né? É o movimento de translação da Terra em torno do centro galáctico. Eu explico. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar, tendo o Sol como a nossa estrela mãe, nosso astro-rei, e o conjunto todo, né, Sol e os seus 8 planetas e todo o Sistema Solar, percorre uma trajetória em torno do centro galáctico também. Sabe quanto tempo demora essa viagem do nosso planeta em torno do centro da nossa galáxia, a Via Láctea? Entre 225 e 250 milhões de anos. Aí, ou seja, para a Terra dar uma volta em torno da galáxia é um tempo muito maior do que a história da própria raça humana na Terra.
O espírito Arago, inclusive, no final mesmo dessa obra que nós estamos vendo, estou adiantando, dando um salto enorme, ele fala, inclusive, que esses períodos de tempo muito grande, eles nos servem, inclusive, para renovar os tipos de raça que habitam na Terra. Olha só. Mas isso é um assunto para bem depois, mas abordaremos esse assunto ainda aqui no livro A Gênese, mas é lá para o final, é um dos últimos capítulos, se não o último, se não me engano. Mas chegaremos lá também. E finalmente especula-se, né? A ciência especula se o universo teve um início, ele foi criado por Deus, então teve um início. E o início do universo, como eu já falei anteriormente, hoje em dia a teoria que mais é aceita pela comunidade científica é a teoria do Big Bang, ou grande explosão, né? Segundo essa teoria, o universo, ou seja, espaço, tempo e matéria, aliás, matéria é o nosso próprio assunto, mas segundo a teoria do Big Bang, que é a teoria, como eu já falei, mais aceita pela comunidade científica de hoje, o universo teria surgido há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, 13 bilhões e 800 milhões de anos. É um padrão de tempo, é uma quantidade de tempo que realmente nenhum de nós consegue compreender. É um número tão grande que, como dizia papai, é um número tão grande, papai dizia que um número dessa magnitude, o matuto fica besta e o esperto se confunde. Não tem como a gente compreender. A propósito, a teoria do Big Bang, depois nós vamos elaborar uma videoaula específica só sobre esse assunto, Big Bang, porque vale a pena, né? Big Bang quer dizer grande explosão. Ela é baseada, na verdade, o Big Bang, essa proposta, ela foi anunciada em 1948 pelo físico George Gamow, que nasceu em 1904 e desencarnou em 1968. Então, em 1948, o físico e astrônomo e cosmólogo George Gamow, ele anunciou essa teoria baseada nos estudos de Albert Einstein, né, na relatividade tanto restrita como a geral, baseado nas pesquisas e no trabalho do Edwin Hubble, que descobriu que as galáxias estão se afastando numa proporção acelerada e proporcionalmente à distância, e também os trabalhos do Milton Hanselmann, que também fez um trabalho maravilhoso sobre coleta de quantidade de massa do universo, aceleração também entre as galáxias. Então, juntando todo esse trabalho, George Gamow ele propôs essa teoria, que ela não é perfeita, tem ainda algumas lacunas, como eu já falei, mas é hoje a teoria mais aceita. E como resultado desse estudo do Big Bang, o universo, ou seja, tudo que existe, que existiu ou que um dia vai existir, teve o seu pontapé inicial há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. A Terra, o planeta Terra, né, o nosso planeta Terra, ele começou a formar-se há 4 bilhões e meio atrás, em média, tá? Aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás. A vida humana na Terra, a vida, as primeiras moléculas que conseguiam se autoduplicar, ou seja, primeiras moléculas de protovida, claro, eu estou falando aqui somente de vida orgânica, surgiram há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Percebam que esses padrões de tempo dá até um pouquinho de dor de cabeça, né? Como dizia Chico Xavier, estava na hora de parar e tomar um cafezinho com pão de queijo, né? Ou no nosso caso, que não somos mineiros, né, um cafezinho com uma boa tapioca.
não é verdade? Mas olha só, em face de tudo que foi dito, de tudo que nós abordamos até agora, eu gostaria agora de ler, e é muito interessante, é poético, é bonito, é lúdico, é maravilhoso. O que diz, tudo que eu falei agora é embasado na ciência, tá? Na astrofísica, na cosmologia, na pesquisa moderna. Vamos dar uma olhada no que Camille Flammarion, lembrando que esse capítulo 6, Uranografia Geral, é devido a ele, foi ele que é o responsável por esses textos. Vamos dar uma olhada no que Camille Flammarion falava sobre o tempo, qual era a percepção que ele tinha sobre o tempo e repassou aqui para a sociedade de Paris, né? Olha só, Camille Flammarion começa esse relato lembrando sempre, né, no livro A Gênese, no capítulo 6, no item 2. Camille se expressa da seguinte forma: o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porque o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Observe, né, que nós estamos aqui em 1868. Todos esses dados astronômicos que eu falei de período de tempo eram desconhecidos na época, né? Então é óbvio que Camille Flammarion também, ditando essa mensagem para essa época, mesmo do mundo espiritual, ele ainda não tinha esse conhecimento. E aí ele prossegue: mas silêncio, soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde e manhã, para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Espetacular, fantástico, fascinante, poético, lúdico e extremamente verdadeiro. Observe Camille Flammarion falando ao mesmo tempo do início dos tempos e falando do fim deles. Não que o tempo por si só acabe. Ele falou, deixou bem claro aqui, mas da longevidade do planeta Terra. Muito embora, é claro, e não seria possível no parco cabidal de conhecimento da época descrever que período seria isso, que quantidade de tempo levaria até esse período, mas ele, Camille Flammarion, já atesta o que na verdade é uma verdade, é um fato. A Terra terá fim. A nossa estrela-mãe, ou astro-rei, como queira, o Sol, ele tem um período de vida. O Sol também, como aliás todos nós, como inclusive todo ser vivo na natureza, não que o Sol seja um ser vivo, longe disso, eu estou apenas dizendo que tudo na natureza é cíclico, tudo na natureza tem um início, uma ascensão, um apogeu, um declínio e um fim. E isso acontece com o Sol também, e isso acontecerá com a Terra também. O Sol, para sobreviver, assim como nós, ele precisa de combustível.
No nosso caso, o nosso combustível é o alimento, né? É o nosso arroz com feijão, o pão que comemos, o açúcar, o sal, os minerais, enfim, a nossa alimentação. O Sol, bem como todas as estrelas, alimentam-se de hidrogênio. Hidrogênio é o combustível que permite ao Sol funcionar. Só que o Sol, assim como todas as estrelas, possuem uma quantidade limitada, uma quantidade finita de material combustível, que é o seu hidrogênio. Então, o nosso Sol, como todas as outras estrelas também, um dia terá consumido todo o seu combustível ou todo o seu alimento e ele morrerá num espetáculo cosmológico maravilhoso. Só que nesse espetáculo, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte serão vaporizados. Nesse processo, o Sol irá expandir-se, ele irá inchar e o raio do nosso Sol inchado chegará até a órbita de Marte, vaporizando e englobando esses 4 planetas. Então, a Terra tem os seus dias contados. Mas fiquem tranquilas e tranquilos, tá? Isso não vai acontecer esse ano, não. Nem no ano que vem, nem no próximo século, nem no próximo milênio. Na verdade, o nosso Sol, uma estrela típica como o nosso Sol, tem combustível de hidrogênio aí para ser utilizado por mais, no mínimo. Lembra que eu falei, o nosso Sol tem, a nossa Terra tem 4 bilhões e 800 milhões de anos. É essa a idade aproximada do nosso Sol também. E o nosso Sol tem combustível aí ainda para mais uns 5 bilhões de anos. E eu espero que até lá, né, até em bem menor tempo que isso, eu espero que em menos de 5 bilhões de anos, a nossa raça, a raça humana, já tenha desenvolvido ciência e tecnologia suficiente para colonizar outros mundos, para criar cidades e civilizações em outros planetas que nessa época serão perfeitamente habitáveis e o ser humano possa migrar da Terra para esses mundos. Eu acredito muito nisso, né? Se nós não nos destruirmos antes, né? Se nós sobrevivermos à nossa adolescência tecnológica, como dizia Carl Sagan, se nós conseguirmos acabar com a guerra, com a fome, e aí, em consequência, se nós conseguirmos acabar com a guerra, fome, preconceito, vocês lembram do que eu falei, né, na videoaula passada? Imaginem o salto científico que nós daremos, o salto tecnológico que nós daremos, moldados, embasados, claro, pelo um avanço moral sem precedentes, que com certeza vai nos levar às estrelas. Temos tempo para isso. Temos, aliás, perdoe-me o trocadilho, temos espaço-tempo para isso. Está em nossas mãos extirparmos o orgulho, o egoísmo e o preconceito que há em nós e caminharmos rumo às estrelas. Então, voltando aqui para o contexto, né? Aí para o texto, fascinante como Camille Flammarion já tinha essa percepção de que a Terra tem os seus dias contados, embora a cota de bilhões de anos, né? E aí ele prossegue. Esta simples, esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar, e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos. Somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades
da natureza universal, né? Espaço e tempo, esses dois infinitos, né? O espaço é grande, o espaço é infinito. O tempo também, uma vez que ele nasce junto, e uma vez que, como eu já falei, que Einstein já descobriu isso, o tempo está colado no espaço e o espaço colado no tempo. Então, se o espaço é infinito, é imenso, o tempo também o é. Essas duas grandezas que, na verdade, definem tudo, pois sem espaço e tempo nada pode acontecer. Qualquer evento na nossa vida, qualquer evento na natureza, qualquer evento no universo inteiro é definido por um quadrivetor. É um vetor com 4 coordenadas no mínimo, 3 coordenadas espaciais e uma temporal. Ou seja, qualquer evento precisa ser determinado por 2 perguntas. Aonde isso aconteceu? E a segunda pergunta, quando isso aconteceu? Isso define todos e quaisquer eventos da natureza. E aí, aproveitando a oportunidade para falarmos da nossa percepção de vida, pois nós somos espíritos imortais, né? Já esqueceram disso? Espero que não. Nós somos espíritos imortais e diante de toda esse caleidoscópio de tempo, que é a nossa vida humana aqui na Terra, o que é uma encarnação dessas meras 8 décadas, ou 9 décadas, ou 100 décadas, para quem consegue chegar lá, né? O que isso significa? E, aliás, nesse aspecto, tanto faz se você desencarnou com 10 anos de idade ou desencarnou com 100. No cômputo infinito dos tempos, tanto os 10 anos quanto os 100 anos, é como Camilo Flammarion acabou de descrever aqui, é uma gotinha de água-tempo no oceano. Imagine a nossa vida, meus amigos e amigas, a nossa vida, o tempo de vida aqui na Terra, o tempo de uma encarnação, se você comparar uma gota, imagine uma gota de água, você pega assim, você faz essa experiência, você pega um barco, vai lá para o alto mar, pega um contra-gota, pega uma gotinha e derrama no oceano. E olha que a nossa vida é bem maior em termos temporais do que as águas do oceano. Então, mesmo essa comparação magnífica que o Camilo Flammarion fez, ela ainda não nos serve para descrever a totalidade do tempo, pois nem se sabe o que é isso, a totalidade desse tempo. Magnífico, né? É fascinante. Isso nos dá uma perspectiva muito diferente sobre a vida. Aliás, é fascinante como a ciência, como o espiritismo, e entendamos o espiritismo nesse aspecto científico, por exemplo, que perspectiva maravilhosa ele nos dá da vida, né? Que perspectiva diferente ele nos dá do valor que precisamos dar às coisas, da avidez que devemos combater, do imediatismo em nós que queremos tudo para ontem, enquanto que a natureza caminha calmamente, sem pressa, sem, como diz no jargão popular, 100 anos para Deus é 1 minuto ou 1 segundo, né? E, enfim, e nós continuamos muitas vezes demonstrando a nossa impaciência, demonstrando o nosso imediatismo, querendo as coisas tudo para hoje, né? Ou para ontem ainda. Temos realmente o que aprender, né? Muito o que aprender. Bom, mas Camille Flammarion continua aqui ainda no item 2. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida, como eu já li, né? Estamos relendo. E aí ele continua: tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões
e enche tranquilamente a sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandezas e grandes propriedades da natureza universal. Eu fiz questão de reler esses 2 parágrafos e me lembrar uma música linda, que eu acho que é do Roupa Nova, eu não lembro agora se é do Roupa Nova ou é do 14 Bigs, mas eu sugiro que depois de assistirem essa videoaula, deem uma escutada nessa linda música, acho que é Planeta Sonho, onde o cantor diz: o planeta sonho será a Terra, e lá no fim da azul. É lindo, eu não vou cantar não, porque senão todo mundo vai desligar aí, o computador ou o celular. Mas a música é linda, Planeta Sonho, eu acho que é do 14 Bigs. E é linda, essa música, ela retrata, de certa forma, a nossa saga, a saga humana, no nosso lindo planeta azul. Bom, Flammarion vai concluindo o seu texto, escrevendo ou ditando o seguinte: o olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço, e o do geólogo que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade de fauces escancaradas, onde ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada uma na sua direção, para adquirir uma dupla noção do infinito, extensão e duração. Olha que interessante, Camille Flammarion não chegou a ter contato com a relatividade de Einstein, que seria em 1905, 1906. Olha o intelecto superior dele já ligando, já fazendo um link entre extensão e tempo, já numa lucidez avassaladora, nos demonstrando esse intrincado que podemos chamar, sem dúvida alguma, espaço-temporal. E aí ele continua: dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto da eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Olha só, Camille Flammarion não conhecia esses valores matemáticos dos 13,8 bilhões de anos do universo, dos 4,7 bilhões de anos de formação da Terra. Ele não sabia essa cota, mas esses números astronômicos ele já tinha em mente e está nos aludindo aqui e agora. E ele continua. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supor-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E, juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça
seria como se não existisse diante de nós, estaria sempre toda a eternidade. E aqui vemos Camille Flammarion de novo nesse desdobramento mais que espiritual, uma vez que ele já estava desencarnado quando transmitiu essas informações, mas mesmo no mundo espiritual, com certeza, pesquisador que continuou, ele estava já tecendo essas reminiscências, tecendo já o atual estado das coisas. Não, como eu sempre falei, informando em números exatos, mas em números de imaginação, em números filosóficos, dentro de uma realidade sem precedente. E ele termina o item 3 da seguinte forma: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? E aí lembram da nossa divagação de alguns instantes atrás? Olha Camille Flammarion lendo nossos pensamentos, né? Ou fomos nós que lemos o pensamento dele, que é a vida humana, né? Na sucessão infinita do tempo. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo, todos vocês que estão me ouvindo, sabe responder a seguinte pergunta. Se eu perguntasse assim, aliás, vou perguntar: o que você vai fazer amanhã? Acredito que cada um de vocês já tenha o roteiro daquilo que eventualmente você vai fazer amanhã. Você já tem mentalmente planejado aquilo que você vai desempenhar no seu dia de amanhã. Tem muitas pessoas que têm até uma agenda já semanal, outros até, e outras têm uma agenda mensal, e tem aqueles mais pragmáticos, né, que tem até uma agenda anual, agenda de tarefas, né, acham que sabem o que vai acontecer, por exemplo, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Mas, enfim, essa pergunta do que vamos fazer amanhã é extremamente simples de responder. Mas, em face de tudo que nós aprendemos, já imaginou se nós soubéssemos responder a seguinte pergunta? Cara ouvinte e caro ouvinte, olhando nos olhos de vocês como eu estou olhando agora, metaforicamente falando, é claro. O que você vai estar fazendo daqui a 1 bilhão de anos? Já imaginou? Realmente, nenhum de nós tem ideia do que vamos estar fazendo daqui a 1 bilhão de anos. Mas uma coisa nós temos certeza, todos nós, espíritas, pelo menos, tem que ter essa certeza. Eu não faço a menor... Aliás, como abordamos até agora muito a questão do espaço e do tempo, eu posso dizer que nenhum de nós sabe o que vamos estar fazendo, nem muito menos aonde vamos estar. Mas uma coisa, uma certeza, o estudo da doutrina espírita nos dá. Daqui a 1 bilhão de anos, eu, você, todos nós, estaremos vivos em algum lugar do espaço-tempo. Talvez estaremos encarnados em algum tipo de corpo. Com certeza, nessa faixa de tempo, 1 bilhão de anos, eu espero que já tenhamos evoluído sobremaneira. Ou podemos estar fora da matéria, poderemos estar na erraticidade, mas com certeza num grau de entendimento muito maior do que temos hoje. Enfim, daqui a 1 bilhão de anos estaremos fazendo alguma coisa. Estaremos com certeza aprontando alguma coisa. Eu espero muito
que nessa cota de tempo nós já estejamos trabalhando para o bem, estejamos com certeza nos ajudando uns aos outros, estejamos com certeza trabalhando para o bem, sendo de fato os prepostos do Cristo. Eu penso que nessa cota de tempo já terá sido suficiente para aprendermos mais. Como eu falei há alguns minutos anteriores, nessa cota de tempo eu tenho muita esperança de que a humanidade já tenha despertado, já tenha acordado, que a humanidade que nós representamos já tenha mudado, que o nosso planeta realmente já, na escala dos mundos e na hierarquia dos mundos, como Allan Kardec nos ensinou, eu espero muito que o nosso mundo já tenha, nessa faixa de tempo, galgado patamares maiores. Eu espero muito que a humanidade que vai habitar esse mundo daqui a 1 bilhão de anos, olhe para esse momento, por exemplo, olhe para um ano como esse 2020, que com certeza é um ano que vai ficar para a história, e que essa civilização possa olhar para nós com muita misericórdia, com muita paciência, e que elas consigam compreender, que essa civilização consiga compreender que ela mesma está onde está pelos feitos que nós e todos os nossos antepassados e todos os que irão nos suceder até esse 1 bilhão de anos na frente, com certeza irão fazer. Que nós possamos compreender que o nosso planeta, ele é uma vida inteira formada pelas vidas individuais de cada um de nós. Que nós possamos compreender, cara amiga, caro amigo, que nós somos, sim, responsáveis por muitas outras coisas. Há quem diga que só é responsável por si mesmo. Isso ainda é o egoísmo falando. Nós somos responsáveis, sim, uns pelos outros. Nós somos responsáveis pelo planeta Terra. Somos responsáveis por tudo que está ligado a essa nossa nave-mãe. Nós precisamos de água para a vida. E aí nós precisamos cuidar dos nossos mares, dos nossos rios. Porque, do contrário, nós estamos em 2020, a Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU e a Unesco, já prevêem um colapso de água potável, já agora bem pertinho, em 2050. Tem muitos cientistas que dizem que não tem mais jeito, nós vamos ter que sofrer essa crise daqui a mais ou menos uns 30 anos, por anos e anos de perversidade que temos feito com os nossos mares, com os nossos rios, com lagoas, riachos. A quantidade de plástico nos oceanos cresce já não mais em padrões exponenciais, mas em padrões geométricos. Os acidentes com óleo derramado nos oceanos cresce também assustadoramente. Acho que vocês lembram-se que na costa brasileira, no final do ano passado, tivemos um desastre ambiental terrível com o derramamento de óleo que tirou a vida de muitos peixes, de tartarugas, prejudicou a vida de inúmeros pescadores e, enfim, pessoas que vivem do mar. E nós somos responsáveis por isso também. Somos responsáveis pelas florestas, pelas matas. Estamos num ano em que estamos vivenciando, pelo menos aqui no Brasil, e eu não posso deixar de falar disso, eu não posso me omitir. A omissão é uma falta terrível, a doutrina espírita nos fala disso. Eu não posso deixar de falar do descaso em que o nosso governo está tendo com respeito à devastação, o desmatamento da floresta amazônica, as queimadas sem precedentes da mesma floresta citada. Essa floresta amazônica que é tida como pulmão do mundo,
É uma floresta que regula o clima do planeta inteiro e nós somos responsáveis por ela também. Nós somos responsáveis não só por nós mesmos, acreditem nisso, nem só uns pelos outros. Somos responsáveis pelos nossos irmãos em plano menor, os animais que muitas vezes não podem se defender das intempéries da própria natureza. E eles inconscientemente confiam em nós. E olha só onde nós estamos. Já imaginou se eles tivessem a consciência, os animais, se eles tivessem a consciência de que eles estão confiando em seres que não estão sabendo cuidar nem de si próprio? Será esse o nosso legado? Eu convido você, minha amiga, meu amigo, meu colega, minha colega, meu irmão, minha irmã, a você que é mais um ser humano como eu a convido e o convido a pensar nessas coisas. Eu convido você a, em face de tudo isso que nós já estudamos até agora, eu nos convido a entender, ou pelo menos, aliás, muito importante, nós precisamos urgentemente buscar compreender qual o nosso papel em tudo isso. Beijo no coração, paz e bem, e até a próxima.